Há silêncios que apenas o coração militar reconhece. Eles não são tranquilos, são premonições. Aquele vale em Verith Prime estava mergulhado nesse tipo de silêncio. O silêncio que vem antes do rugido, o instante em que o universo prende o fôlego. O comboio humano seguia lentamente pela trilha estreita. 5 veículos blindados se movendo em formação precisa, como se cada um temesse quebrar a sincronia e despertar os fantasmas das montanhas. No centro da linha, o transporte diplomático, o mais reforçado, o mais observado, o mais vulnerável. Dentro dele, o sargento Jake Morrison permanecia de pé, uma estátua viva. O fuzil descansava em posição, mas o olhar percorria tudo. O chão vibrava sob os pneus pesados e cada vibração parecia carregar um aviso. Jake não era um soldado comum. Ele era o tipo que escuta o mundo como quem lê uma carta antiga. Sabia distinguir o som da ventania natural do vento que carrega o cheiro de pólvora. Sabia que paz, em terreno hostil, nunca é mais do que uma ilusão momentânea, um intervalo entre tempestades. Verith Prime, o planeta onde estavam, já fora um campo fértil antes da guerra. Agora, era um deserto mineral. Penhascos altos se erguiam de ambos os lados da estrada, como muralhas erguidas por deuses entediados. As sombras das pedras eram longas e imóveis, como olhos de um predador à espreita. Jake ajustou o fuzil no peito e olhou ao redor do transporte. Lá estavam os passageiros que carregavam o peso do impossível. Fazer a paz entre 2 povos que se odiavam há anos. De um lado, humanos, pragmáticos, impulsivos, queimados por sua própria ambição. Do outro, os Chrétiens, uma raça antiga, moldada em simetria e brilho, como esculturas de vidro que aprenderam a viver. Entre eles, sentada em silêncio absoluto, estava a rainha Asara. Ela não parecia viva no sentido humano. Seu corpo delgado refletia a luz com uma delicadeza hipnótica, como se cada respiração criasse pequenos arco-íris sobre a pele. O rosto era sereno demais. Uma calma que não vinha da paz, mas da disciplina. Ela olhava em frente, imóvel, como se cada movimento tivesse um propósito calculado. Jake já tinha visto líderes humanos quebrando diante de crises muito menores. Aquela mulher, porém, parecia feita de um tipo de força diferente, fria, antiga, impenetrável. Os 6 guardas Chrétien que a acompanhavam eram imensos. Suas armaduras se moviam com o corpo, fundidas à pele, como se fossem organismos vivos. Cada passo que davam vibrava o ar em ondas leves, um som quase musical, mas ameaçador. Diziam que morreriam por ela. Jake, ao observar seus rostos de cristal pálido, se perguntava se sabiam realmente o que essa promessa significava. Ele não falava a língua deles. Não precisava. O instinto fala todas as línguas da guerra. Enquanto o transporte avançava, o diplomata humano, um homem magro de voz nervosa, murmurava frases formais no rádio. Fase 3 do protocolo, recebendo sinal de segurança, temperatura estável. Palavras vazias, tentando preencher o medo. Jake desviou o olhar para as janelas estreitas. Nada. Nenhum movimento. Nem o som metálico dos insetos mineradores que sempre povoavam as pedras de Verith. Nada. A ausência era o som mais perigoso que ele conhecia. O dedo deslizou inconscientemente para perto do gatilho. O corpo sabia antes da mente. Algo estava errado. O vento tinha mudado de direção. A poeira, antes dispersa, agora rodopiava em círculos curtos. Um sinal de turbulência térmica. Alguém estava lá fora, esperando. Ele bateu 2 vezes na lateral do transporte. O motorista o olhou pelo retrovisor confuso. Jake não disse nada. Só fixou o olhar. O condutor assentiu devagar, desacelerando. O tempo esticou. Cada segundo virou uma corda tensa. Então, o clarão. O primeiro veículo explodiu. Uma bola de fogo engoliu a estrada. O som foi tão forte que quebrou o ar. Jake se jogou contra a parede interna, protegendo o diplomata e puxando a trava de segurança do fuzil. O transporte sacudiu como se tivesse sido atingido por um punho de titã. Gritos. Metal retorcido. A terra tremendo sob o impacto. Ele gritou: "Contato! Contato à frente!" Mas o rádio devolveu apenas chiados. O segundo veículo foi atingido logo depois.
A explosão iluminou as janelas por dentro. O transporte onde Jake estava tentou desviar, mas o terreno era estreito demais. Virou. O mundo se tornou uma rotação infinita de luz e dor. Jake sentiu o corpo bater contra o teto, o chão, a parede, tudo ao mesmo tempo. O som dos ossos de alguém se partindo ecoou em algum ponto, mas ele não sabia se era o de outro soldado ou o seu próprio. Quando o transporte parou, virado de lado, a luz do fogo lá fora pintava tudo de laranja e vermelho. O silêncio voltou. Mas agora era outro tipo de silêncio. O que vem depois da morte, ou antes do heroísmo. Jake se moveu, lentamente. As costas doíam, o ombro sangrava. O ar cheirava a fumaça e óleo queimado. Um soldado jazia a poucos metros dele, imóvel, o rosto escondido. Jake desviou o olhar. Não havia tempo para contar perdas. Ele empurrou a escotilha com o ombro. Ela cedeu com um gemido metálico. O ar frio do vale o atingiu, e junto veio o som. O verdadeiro som da guerra. Tiros, passos, ecos. E vozes humanas gritando em frequências que só quem sobreviveu reconhece. Jake saiu. O céu estava coberto de fumaça, as montanhas pareciam estar em chamas. Pelas fendas das rochas, viu figuras se movendo. Saqueadores cobertos por armaduras improvisadas, com olhos famintos e armas velhas mas letais. E então ele a viu, a rainha Assara, deitada entre pedaços de metal e vidro, rodeada por seus guardas. Eles tentavam se recompor, mas estavam perdidos, desorientados. Jake deu 2 passos, pronto para avançar, e foi quando o segundo míssil caiu. A explosão arrancou o chão. O som engoliu tudo. E quando o eco terminou, o mundo tinha mudado. Os guardas Critian, os guerreiros mais leais do Império, olhavam a cena em silêncio. Um deles soltou a lança. Outro recuou um passo. O terceiro simplesmente virou as costas, e um por um, fugiram. Jake não acreditou no que via. A soberana deles, caída, viva, vulnerável, e ninguém ficou. O instinto militar dizia, proteja-se. A lógica dizia, fugir é sobrevivência. Mas o coração sussurrou outra coisa. Fica! Jake correu. Sem plano, sem ordem, sem pensar. Apenas correu. E naquele momento, sem saber, deu o primeiro passo para mudar o destino de 2 mundos. A dor chegou primeiro. Não como um golpe, mas como uma lembrança. O corpo tentando descobrir se ainda estava vivo. Jake respirou fundo, e o ar veio pesado, quente, cheio de fumaça e poeira. O transporte estava tombado de lado, metade enterrado nas pedras, metade suspenso sobre um penhasco raso. Luzes de emergência piscavam em vermelho, iluminando rostos imóveis e o chão coberto de cacos. O rádio crepitava sem sinal. Um soldado gritava em algum lugar. O tipo de grito que o treinamento não apaga. Jake abriu a escotilha à força. O metal queimava as mãos, mas ele ignorou. Lá fora, o ar frio o golpeou no rosto. O céu de Verith Prime era um campo de nuvens manchadas, cortado por clarões distantes. O som das explosões ecoava pelas montanhas, multiplicado 1000 vezes. Ele cambaleou alguns metros, tropeçando nos destroços. O terreno era um caos, pedaços de transporte espalhados, fogo e fumaça cobrindo a estrada. O cheiro de plasma queimado se misturava ao de carne e óleo. Jake se abaixou, pressionando o ombro ferido. Precisava de um ponto de referência, precisava entender onde estava o restante do comboio. Mas antes que pudesse raciocinar, ouviu o som. Tiros curtos, passos rápidos, vozes humanas, roucas, sem padrão de comando. Saqueadores. Ele ergueu o olhar e viu vultos descendo os penhascos. Dezenas de homens com armaduras improvisadas, olhos cobertos por visores de sucata, armas adaptadas de antigos arsenais Critian. Eram ratos do pós-guerra, sobreviventes que haviam transformado o caos em modo de vida. Jake apertou o fuzil. Sabia o tipo. Atacavam tudo. Comboios, refugiados, diplomatas, qualquer um que respirasse e carregasse algo de valor. Os primeiros tiros atingiram o solo ao lado dele, espalhando pedras. Ele correu até uma formação rochosa e se protegeu, respirando fundo.
Podia ouvir os gritos dos outros humanos chamando por cobertura. Mas o som que o fez virar a cabeça foi outro. O grito em tom cristalino. Um som de sino quebrado. Jake olhou e a viu. A rainha Asara. Deitada entre destroços, o manto rasgado, a pele brilhando mesmo sob a fuligem. Ela tentava se erguer, mas os guardas a cercavam. Confusos, perdidos, a disciplina corroída pelo medo. A Ara olhava para eles, sem compreender. Um dos guardas a segurou pelo braço, tentando arrastá-la para um abrigo. Outro gritava ordens na língua Critian, a voz embargada. E então o segundo míssil veio. A explosão sacudiu o vale. O impacto lançou todos para direções opostas. O chão se abriu e o ar virou fogo. Jake caiu de costas. O fuzil escapou das mãos. O som sumiu. Apenas o eco de um zumbido dentro da cabeça. Quando conseguiu se levantar, viu a cena que jamais esqueceria. Os guardas Critian se reerguiam lentamente. Alguns estavam feridos. Outros olhavam em volta, atordoados. Mas quando viram a quantidade de inimigos descendo os penhascos, algo neles se partiu. Jake viu a hesitação nascer. Depois o medo. Depois a fuga. Um deles largou a lança. Outro recuou um passo. Um terceiro olhou para os lados como quem procura permissão para desistir. E num instante terrível, os 6 recuaram, viraram-se e fugiram. A rainha ficou só. Jake sentiu o estômago afundar. Ela estava viva, tentando se mover, mas sozinha e vulnerável. E à frente, os saqueadores já avançavam. O cérebro disse, recue, mas o coração disse, vá. Ele correu. Cada passo soava como um desafio à morte. A poeira explodia sob as botas. O fuzil tremia nas mãos. O som das balas ricocheteando nas pedras parecia o próprio tempo estalando. Jake pulou por cima de um corpo humano caído e deslizou no chão ao lado da rainha. Sem pensar, se posicionou à frente dela, o corpo em linha, o fuzil levantado. E gritou, fique abaixada! Ela o olhou, os olhos como cacos de luz. Não havia tradução, mas ela entendeu. O primeiro saqueador apareceu atrás de uma rocha, atirando. Jake respondeu. Um disparo, seco, limpo. O invasor caiu antes que seu eco terminasse. Outro surgiu à esquerda. Jake girou o corpo e disparou 3 vezes. Derrubou 2, mas havia mais. 10, 20, talvez 40. O vale inteiro parecia vomitar inimigos. Ele recarregou, a respiração curta. O suor misturado ao sangue. O ombro ardendo. Mas o foco, intacto. Consegue se mover? Gritou. Ela hesitou, depois respondeu. Em inglês, com sotaque forte, mas claro. Posso. Jake piscou, surpreso. Ela falava a língua deles. Então me siga. Tem uma formação de rochas à direita. Vamos! Ele a puxou, e os 2 correram. O chão explodia a cada disparo. O calor das explosões queimava o ar. Uma bala atingiu o ombro dele de raspão, arrancando um grito contido. Mas eles chegaram até a rocha e se jogaram atrás dela. Jake respirava com dificuldade. O peito subia e descia rápido, os músculos vibrando. Checou o fuzil. 32 balas. 2 carregadores de reserva. Nada mais. Do outro lado, a rainha ofegava. O corte na lateral do corpo pulsava em luz azulada, como se o sangue dela fosse energia líquida. Jake abriu o kit médico e rasgou o selo. Você está sangrando. Não o suficiente para morrer, respondeu ela firme. Ainda assim, vamos estancar. Ele aplicou o selante. O material reagiu com a pele dela, formando um cristal opaco que se solidificou instantaneamente. A Ara estremeceu, mas não recuou. Por um instante, os 2 ficaram em silêncio, apenas ouvindo o vento. Jake olhou para ela e pensou, como alguém tão frágil pode carregar o destino de um império? Então ela falou, por que ficou? A voz soou baixa, quase um sussurro. Porque era o certo. Você é humano, eu sou... outra coisa. Certo não escolhe espécie. Ela desviou o olhar. Você tem mais fé em mim do que o meu próprio povo? Jake sorriu, cansado. Eu só tenho boa memória para promessas. A rainha o observou em silêncio.
E por um instante, os sons do vale pareceram distantes demais. 2 inimigos tentaram se aproximar, mas Jake já estava preparado. 2 tiros, 2 corpos. E o silêncio voltou. Não havia mais dúvida. Estavam cercados. E cada respiração podia ser a última. Jake limpou o suor da testa, respirou fundo e pensou no que aprendeu em combate. Às vezes, lutar não é sobre vencer. É sobre dar tempo para que alguém mais sobreviva. O vale escurecia. O sol de Verith mergulhava atrás das montanhas. E o primeiro frio da noite começava a descer, trazendo o cheiro metálico do perigo. A guerra ainda estava viva. Mas ali, entre 2 espécies que jamais deveriam confiar uma na outra, nascia algo diferente. Algo que nenhuma arma podia destruir. E pela primeira vez, Jake percebeu que talvez, só talvez, a coragem de um único homem pudesse reescrever a história de 2 mundos. O vale respirava fumaça e medo. O sol morria atrás das montanhas, tingindo o céu de vermelho escuro, como se o próprio planeta sangrasse. Jake encostou as costas na pedra, o fuzil apoiado no joelho, o dedo pronto, o ouvido caçando qualquer som entre os estalos das chamas. A poeira grudava no rosto, o suor ardia nos cortes, e por dentro, o tempo parecia dilatar. Cada segundo era uma eternidade. A poucos metros dele, a rainha Ara observava o horizonte quebrado. O manto rasgado deixava à mostra a pele cristalina. A luz da fogueira refletia nas suas feridas e fazia o sangue parecer estrelas líquidas. Ela não chorava, não tremia, mas seu olhar carregava algo que Jake reconhecia: desilusão. Os guardas dela haviam fugido. Os inimigos se aproximavam, e a soberana do Império Christian, símbolo de força e disciplina, estava prestes a desmoronar. Jake limpou o cano da arma e quebrou o silêncio. Quantos deles você acha que ainda estão lá fora? Ara levou um momento para responder. Muitos. E mais virão. O cheiro da morte chama a morte. Jake assentiu. Então teremos companhia. Ela o olhou, curiosa com a leveza no tom dele. Você fala como se fosse apenas mais uma patrulha. Já sobrevivi a piores, respondeu dando meio sorriso. Mas admito que essa tem um público mais elegante. Ara franziu o semblante, confusa com a ironia. O humor humano ainda era um idioma que ela não dominava. Jake ajustou o fuzil. Tiros curtos ecoaram mais adiante. Ecos múltiplos. Estavam se aproximando. Ele sabia que precisavam sair dali. Mas sair para onde? O vale era uma armadilha natural. Consegue se mover? Ele perguntou. Ela assentiu com esforço. O ferimento lateral havia cristalizado, mas o movimento ainda a fazia gemer baixo. Mantém uma passagem à direita. Se a gente conseguir subir aquelas pedras, dá para ver o outro lado da ravina. Talvez tenha cobertura. A Ara respirou fundo. Você não devia ter ficado. Me disseram isso antes. Nem sempre ouço. Ele fez sinal para ela segui-lo. A Ara hesitou, e pela primeira vez a soberana, que parecia feita de gelo, demonstrou algo humano. Incerteza. Meu povo acredita que a lógica é nossa maior força, disse ela com voz baixa. Que agir sem cálculo é loucura. Jake a encarou. Às vezes é o contrário. É a loucura que nos mantém vivos. A resposta a fez franzir os lábios, como se mastigasse o conceito. E então ela andou. Subiram juntos degrau por degrau enquanto tiros ricocheteavam nas pedras. A cada avanço, Jake disparava 2 ou 3 vezes para abrir espaço. A Ara tentava cobrir com a pistola que ele havia lhe dado. Os tiros dela erravam, mas forçavam os inimigos a se abaixar. A coragem não é um acerto, é insistência. Chegaram a uma plataforma mais alta. Dali, viam parte da estrada. 3 veículos destruídos, chamas dançando, corpos imóveis. O céu se tornava roxo, e o som do vento misturava-se ao estalar distante de tiros e gritos. Jake se abaixou encostando o fuzil. Vamos ficar aqui por enquanto. O frio vai descer logo, e eles não enxergam bem no escuro. E você? Perguntou ela. Eu também não, mas estou acostumado a errar de perto. A Ara sentou-se ao lado dele.
O silêncio que se instalou não era tenso, era necessário. A respiração dele se misturava à do vento. Duas criaturas de espécies diferentes, unidas por um instinto antigo: sobreviver. Jake quebrou o silêncio de novo. Você confia nos seus guardas? Ara virou o rosto lentamente. Confiava. Até hoje. O medo faz isso com a gente. Não! O medo é útil. O medo avisa. Eles não fugiram por medo. Fugiram por escolha. Escolha errada. Talvez. Mas entre a lógica e o sacrifício, escolheram a lógica. Jake limpou o sangue do braço. Eu já vi muitos escolherem errado tentando parecer sábios. Ela o estudou em silêncio por um tempo. Depois disse: E você? Por que ficou Jake Morrison? Ele ficou quieto, olhando o horizonte. O rosto sujo, o olhar perdido nas chamas que ainda subiam. Porque era o certo a fazer. Certo? Ela repetiu como se testasse o som da palavra. É. Mesmo quando não vale a pena. Ara respirou fundo. Entre o cálculo e o instinto, você escolheu o instinto. Eu escolhi a honra. Ele corrigiu. Ela o observou, pensativa. Honra é uma palavra antiga entre o meu povo. Deixamos de usá-la porque ela não serve à lógica. Ela serve à alma. A resposta o surpreendeu. Saiu sem ele pensar. E quando a Ara o olhou novamente, havia algo novo em seus olhos. Respeito. Do outro lado do vale, um grupo de saqueadores acendeu tochas. Jake apontou o fuzil e murmurou: Vão tentar vir pelo flanco. Ele se levantou. Fique aqui. E você? Eu cuido do problema. Ara pegou a pistola. Eu vou também. Não. Você me deu uma arma. Não me negue o direito de usá-la. Jake ficou um segundo em silêncio. Depois assentiu. Tudo bem, mas me prometa que não vai morrer fácil. A Ara respirou fundo. Eu sou uma rainha. Não morro fácil. Eles avançaram pelas rochas, movendo-se em sincronia improvável. Jake à frente, ela logo atrás. Quando o primeiro inimigo apareceu, ele atirou. O segundo veio correndo. A Ara disparou. Errou. O terceiro veio logo em seguida, e desta vez o disparo dela o atingiu no ombro. O grito ecoou pelas pedras. Jake sorriu de canto. Tá aprendendo rápido? Ela não respondeu, mas o canto da boca quase traiu um sorriso. A batalha durou minutos que pareceram horas. O fuzil de Jake esquentou até a coronha queimar. A pistola de Ara perdeu energia. Quando o último inimigo recuou, o vale ficou novamente em silêncio. Um silêncio cheio de respiração pesada, coração acelerado e poeira flutuando no ar. Jake se encostou em uma rocha. A Ara o seguiu. Ela o olhou e o que disse em seguida não foi racional. Se morrermos aqui, quero que saiba que... Você me fez lembrar porque um dia lutamos por algo maior que nós mesmos. Jake a fitou, exausto, e respondeu apenas: Então ainda vale a pena lutar. O vento soprou, levando o cheiro de pólvora. E o silêncio que restou não era mais vazio. Era o tipo de silêncio que vem quando o medo começa a dar lugar à esperança. A noite caiu sobre Verith Prime como uma cortina pesada. O céu, antes manchado de vermelho, agora era um oceano escuro pontilhado por fagulhas. Chamas dos veículos ainda ardendo. Rastros de fumaça subindo em espirais lentas. O vento soprava gelado, carregando o gosto amargo da poeira e da morte. Jake e Ara estavam encostados numa pedra larga, exaustos, feridos, mas vivos, por ora. O silêncio que reinava era o tipo que precede a próxima onda, e ela estava vindo. Lá embaixo, os saqueadores se reorganizavam. Jake conseguia vê-los se movendo entre os destroços, sombras contra o fogo. Alguns gritavam ordens, outros carregavam munição. Pelos cálculos rápidos, eram ao menos 30 ainda de pé. E eles sabiam que havia alguém vivo entre as pedras. Jake ajeitou o fuzil no colo, trocou o carregador. O som seco da trava soou alto demais, denunciando sua posição. Mas ele não se importava. Já não havia lugar para sutilezas. Quantas balas restam? Perguntou Ara. 31, respondeu ele sem hesitar.
E quantos inimigos? O bastante para fazer valer cada uma. Ela o encarou séria. Você sabe que não vai vencer. Eu não preciso vencer. Só preciso atrasá-los tempo suficiente para você sair viva. Ara franziu o semblante indignada. Eu não quero ser salva enquanto você morre. Pois é, disse Jake, verificando a mira. Eu também não queria estar aqui, mas o universo não costuma pedir opinião. Ela se calou. Jake levantou o olhar para o céu e por um instante pensou em como era bonito, mesmo naquele inferno. O contraste das chamas com o azul profundo. A guerra sempre teve esse paradoxo. A destruição pinta paisagens que jamais deveriam ser belas. O silêncio foi interrompido por um som novo. Tamborilar de passos. Saqueadores subindo pelas rochas. Eles vinham rápido, gritando em fúria. Jake respirou fundo. Hora do show. Ele se ergueu, apoiando o ombro ferido na pedra. O primeiro grupo apareceu na encosta à esquerda. Jake atirou, controlado, metódico. 1, 2, 3. O som do fuzil ecoava pelo vale, misturando-se aos gritos. Ara observava, os olhos arregalados, enquanto o humano, que deveria estar exausto, se movia como uma máquina movida a propósito. Mas a vantagem era temporária. Mais inimigos surgiam, por cima, pelos lados, pelas sombras. O cerco fechava. Jake recarregou com rapidez e olhou para ela. Quando eu disser, corre. Não vou te deixar. Não é escolha, majestade. É ordem. Você não tem autoridade sobre mim. Nesse vale tenho sim. Sou o único que ainda está de pé. Ara hesitou. E então algo em seu olhar mudou. Talvez não fosse submissão, mas entendimento. Jake não queria glória, nem morrer heroicamente. Queria apenas cumprir uma promessa silenciosa. Ninguém fica para trás. Se eu for, disse ela, você vem comigo. Eu não prometo o impossível. Então prometa tentar. Ele abriu um meio sorriso. Fechado. O som de metal contra a pedra os interrompeu. O inimigo estava perto. Jake levantou o fuzil, atirando em direção ao brilho das armas. A Ara, instintivamente, também levantou a pistola e disparou. Errou o primeiro tiro, mas o segundo atingiu um dos atacantes. O corpo cristalizou por um instante antes de cair. Ela se assustou com o que fizera, mas Jake apenas gritou. Isso! Assim mesmo! Ela disparou outra vez, e outra. Cada tiro trazia mais firmeza, mais raiva, mais vida. A rainha que nunca lutava agora lutava, mas o tempo estava acabando. A munição também. Jake olhou o indicador da arma. 17 balas. O chão vibrou. Alguém lançou uma granada. Jake empurrou a Ara contra o chão e se jogou por cima dela. A explosão os cobriu de poeira e estilhaços. Por um momento, só havia o som do coração. Tum, tum, tum. Jake abriu os olhos. Estava deitado sobre ela, mas o tempo estava acabando. A munição também. Jake olhou o indicador da arma. 17 balas. A Ara também abriu os olhos. E por um breve instante, o mundo inteiro se calou. 2 inimigos mortais, cobertos de sangue e fuligem, respirando o mesmo ar. O olhar dela, que antes era feito de cristal, agora era humano. Você está bem? Ele perguntou. Eu deveria perguntar isso a você. Jake riu baixo. Ainda não morri. Então acho que sim, ela o observou. E o que disse a seguir ele nunca esqueceria. Nenhum dos meus guerreiros teria ficado, mas você... Eu não fui treinado para fugir, respondeu. Eu percebo. Um som novo cortou o ar. Rápido, metálico, motores. Jake levantou a cabeça. Luzes. Luzes no horizonte. O som de turbinas cortando o vento. Reforços humanos. Ele respirou fundo. Finalmente. Mas ainda não tinha acabado. Os saqueadores também viram as luzes e, desesperados, lançaram uma última ofensiva. Uma dúzia deles avançou diretamente na direção da rainha. Jake atirou com tudo, mas eram muitos. E quando estava prestes a ser atingido, uma sombra caiu do alto. Enorme, violenta. Um corpo gigante despencou entre os inimigos, derrubando 3 de uma vez. Era Kelran, o guarda Christian que havia fugido. Agora, ele voltava.
Gritava o nome da rainha enquanto esmagava os saqueadores com as próprias mãos, como se buscasse perdão em cada golpe. A Ara o viu e gritou algo na língua dela, algo que soava como o nome de um irmão perdido. Kelran lutava com fúria, abrindo caminho até ela. Jake aproveitou a brecha e disparou contra os que restavam. Os reforços humanos chegaram logo depois. Veículos, drones, soldados descendo com cordas e armas em punho. Em minutos, o vale que parecia o fim do mundo se transformou em ruína silenciosa. Os inimigos mortos, o vento levando o cheiro da pólvora. Jake caiu de joelhos, exausto. A Ara se aproximou dele, o olhar suave. Kelran estava ao lado, ferido, mas de pé. Minha rainha, disse ele, ajoelhando-se. Falhei com você, mas não falharei de novo. Ela o encarou. Havia raiva, havia dor, mas também havia perdão. Jake se levantou, apoiando-se no fuzil. Bonito discurso, mas acho melhor terminarmos essa conversa dentro de uma nave, antes que outro míssil resolva aparecer. Kelran assentiu e levantou a Ara nos braços. Jake seguiu à frente, liderando o caminho entre os destroços. Atrás deles, os soldados humanos recolhiam feridos e limpavam a área. O vale estava coberto de corpos e fogo. Mas, no meio da destruição, havia algo novo. Esperança. O amanhecer sobre Verith Prime parecia impossível. Depois de tanto fogo, o céu enfim se abriu, e as montanhas soltavam fumaça e luz como se respirassem de novo. No transporte de evacuação, Jake estava exausto, braços enfaixados, tentando entender como ainda estava vivo. A poucos metros, a rainha Ara repousava sob mantas translúcidas, monitorada por máquinas humanas que mal compreendiam sua biologia. Entre os dois, um silêncio de sobrevivência. Na nave Valiant, Jake se recuperava devagar. Soldados o olhavam com respeito, diplomatas com desconfiança. Ele não se importava. A Ara, isolada e ainda frágil, aceitava a presença de apenas uma pessoa. Ele. Você sumiu, disse ela. Estava descansando. Eu descanso melhor quando sei que quem me salvou ainda respira. Ele sorriu. E você, está viva? Mais do que devia. Meses passaram. A sobrevivência da rainha mudou tudo. Sistemas estelares começaram a negociar paz. Humanos e Chrétiens, cansados da guerra, decidiram tentar algo novo. Jake virou símbolo sem querer, o soldado que ficou. No dia da assinatura da paz, a Ara desceu a rampa com vestes prateadas e azuis, símbolo de união. A razão sozinha não constrói pontes, ela declarou diante da multidão. Um humano me mostrou isso. Hoje, declaro o fim da guerra. Depois, diante do memorial de cristal e metal, a Ara disse: bastava você ter fugido. É assustador, disse Jake. Como tudo depende de escolhas pequenas. Assustador e lindo, respondeu ela. Ao pôr do sol, eles decidiram o próximo passo. Agora mostramos ao universo que a paz é possível, disse Jake. Você não estará sozinho, prometeu Ara. Quando a nave partiu, Jake olhou o planeta renascido e pensou: às vezes, o universo só precisa de alguém que decide ficar. A guerra acabara. A história deles estava apenas começando, mas essa é apenas uma das muitas histórias esquecidas nas fronteiras do tempo. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Ecos da Última Era para ouvir mais relatos de mundos perdidos, amores proibidos e segredos escondidos nas estrelas. Deixe o like, compartilhe e até o próximo Eco.